Bem-vindos ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas. Nestes episódios vamos estar à conversa com especialistas, com doentes, com familiares e entrar assim no mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio falamos do transplante de medula na perspectiva do dador. Está connosco Tiago Rogado. Muito obrigada por se ter disponibilizado a falar connosco e ter aceitado falar para o podcast O Sangue que Há em Nós. A primeira pergunta é como é que se tornou dador de sangue, dador de medula? Muito obrigado pelo convite. Tornar dador de medula foi um processo para mim o mais natural possível, atendendo ao facto de saber que era necessário efetivamente encontrar um potencial dador para a minha irmã, no meu caso em concreto, fazer e no fundo jogar um bocadinho com a lei das probabilidades, em particular tentando perceber se familiar era ou não compatível para poder efetivamente participar nesse processo de doação de medula. E, a partir daí, então, o que foi feito foi um processo o mais natural, entre aspas, que foi seguir todas as prescrições médicas e seguir todos os conselhos que eram dados para poder entrar para isso. Antes disso, claro que sim, vamos a isso. Antes disso, quando a irmã enfrentou a doença e a possibilidade de um transplante podia ser uma solução para uma cura para a doença da irmã, houve receios da sua parte de pensar, posso eu ser compatível? Isso representou algum receio para si? Pronto, começando talvez pelo início, a ideia foi sempre uma perspectiva muito otimista. Otimista e tentar pensar, é possível com que se eu tentar fazer a minha parte, é possível com que possa ser um bocadinho um apoio para possível ajuda para a minha irmã. E surgiu a partir do momento em que era preciso testar as potenciais compatibilidades de poder ser um potencial dador de medula. As probabilidades de poder ser compatível, estamos a falar de 1 em 4, 25%, e depois desses 25% tentar perceber qual é que era o grau efetivamente de compatibilidade. Foi uma primeira fase de fazer a recolha para perceber um bocadinho de ansiedade, não é? Para poder vir a ser ou não, será que nós fazemos parte desses 25%? Receber a notícia da parte da enfermeira, sim senhora, olha, temos boas notícias, é compatível, e é compatível a 100%, porque depois dentro das possibilidades de poder ser compatível, depois tem vários graus de nível de compatibilidade. Perceber que era 100% foi uma alegria imensa, liguei logo também para a minha irmã e eu acho que ela também não estava muito bem a par de todo este processo e dos testes e destas hipóteses também para isso. Quando surge essa hipótese, claro está que nós quase que pomos um chip de, a partir de agora, fazemos parte da solução, é para fazer e vamos embora. Nem senti, posso lhe dizer, dúvidas ou ansiedades ou quer que seja. É para fazer e quase que foi o modo, vamos fazer e vamos fazer bem. E sabia ao que ia? Sabia ao que ia baseado com aqueles mitos, entre aspas, que estão relacionados com isso. Mas tive sempre a hipótese e a felicidade de haver profissionais do IPO que conseguiram, de uma forma muito prática, passar toda a informação que existia. Desde a fase de qual é que é a preparação, porque existe uma fase de preparação, ao facto de se procurar desmistificar que não existe já como antigamente era feito, que era preciso chegar até ao osso, muitas vezes para fazer a recolha que nós poderíamos ter da medula, mas antes explicar que era um processo que eu tinha que estimular por mim próprio também, com as pequenas injeçõezinhas muito simples, uma coisa praticamente indolor, para poder começar a produzir muitos glóbulos vermelhos, portanto, para a minha medula poder estar a pressionar, estar no fundo a estimular ao máximo. Situação essa que foi feita de uma forma muito calma, tranquila, até ao ponto em que realmente o que se passou, que era o processo de medula, não era mais do que uma doação de sangue, não é doação de sangue, mas quase como se fosse numa máquina, portanto simples, em que no fundo nós temos que estar parados durante algum tempo, em que no fundo é retirado, portanto a parte que interessa do sangue, que é a parte que no fundo os profissionais a partir daí extraem e depois voltar novamente a colocar. Era essa a ideia que tinha antes? Não era essa a ideia e portanto chega a um nível em que quando os próprios profissionais de saúde, os médicos,
explicam o processo, explicam-nos tudo para nós percebermos e até nos dizem, olha, se alguma coisa não correr bem, a culpa também não é sua. Isso também é importante porque nos dá uma sensação também de, ok, vamos tentar fazer o nosso lado sem tentar estarmos ansiosos, sem pressão. Mas, claro está que a própria pressão existe, mas no sentido em que nós poderemos saber lidar então com essa pressão. Foi explicado e foi feito, portanto, com todo o gosto. Como é que se explica que ainda hoje não haja informação suficiente, comunicação suficiente sobre, no fundo, a facilidade, não direi facilidade, mas a simplicidade do processo de doação de medula? Essa questão, como se explica, tem a ver um bocadinho, se calhar é um assunto que as pessoas têm algum receio, se calhar têm medo de enfrentar um bocadinho, que pode ser um ato nobre, altruísta, que nós podemos fazer não só com familiares, mas com os outros. Quer dizer, eu no meu caso em particular sabia que era para a minha irmã, porque houve essa tentativa logo de imediato para perceber se poderia alguém familiar ser compatível ou não, mas é algo que pode e deve ser feito, e também apelo também a todas as pessoas que possam ter esse interesse de doar uma medula, não é mais do que procurar salvar uma vida sendo compatível com alguém. É um processo um bocadinho mais detalhado do que ser uma doação de sangue. É quase, eu costumo dizer, um primo afastado de doar sangue, mas não é mais do que numa primeira fase fazer uma pequena recolha de sangue adicional, só para saber se podemos vir a ser compatíveis ou não. Esse é o exame prévio, é o primeiro ponto. O ponto de partida é um exame de sangue, umas análises normais. No fundo, em vez de recolhermos, sei lá, imagina um pequeno frasquinho, se calhar temos que pôr um segundo frasquinho, numa linguagem mais de leigo para todos nos entendermos, não sendo assim tão técnico. Depois desse processo, se formos compatível, aí sim... Quanto tempo, desde a análise até ao resultado da compatibilidade, é que mediu? Não lhe consigo precisar muito bem em tempo específico, mas talvez 3 semanas, talvez, mais coisa menos coisa, foi esse o prazo. Depois houve uma necessidade de ser feito uns testes depois preliminares, fazer uns ensaios, portanto, uns eletrocardiogramas, no fundo verificarmos qual é que era o meu estado mais saudável possível para podermos passar, que no fundo estamos a passar... Mas digamos exames de rotina... Exames de rotina. Olha, nada de muito complicado. E até lhe vou dizer, até uma vantagem para todos nós que podemos não estar a saber muito bem o estado em que estamos, nem que seja aí um bom check-up também para perceber como estamos. E eletrocardiogramas, verificação dos níveis de hemoglobinas, tensão arterial, quase que irmos ao médico e dissermos, olha, vamos necessitar de ver o estado em que nós estamos. Portanto, isso ajuda-nos imenso também e dá-nos até mais confiança, portanto, para esse processo de dádiva. E em que momento é que começa a preparação depois para a doação? Olha, o que eu me recordo é que foi cerca de uma semana, mais ou menos uma semana antes do processo de doação de medula, houve a necessidade de, durante 5 dias, mais coisa menos coisa, de fazer a tal estimulação que lhe digo da minha medula, que não é mais do que... Tal foi feito em casa? Foi em casa, portanto, tudo com as instruções dadas pelos profissionais de saúde, de uma forma muito simples, não tem dificuldade que se sinta, e se houver sempre uma outra pequena reação que nós podemos ter, é um paracetamol, no sentido de podermos, se tivermos uma pequena dor de cabeça, alguma coisa, porque não é mais do que o nosso organismo que está a estimular, está a reagir, mas a reagir no bom sentido. É nós sentirmos que, quando vamos fazer a doação de medula, está ao nível máximo a nossa medula para podermos contribuir, extrair, não é? Neste caso, o que nós tínhamos para poder passar, portanto, para ser armazenado e a partir daí ser feita então a transfusão e, neste caso, o transplante de medula, portanto, para a pessoa necessitada. Essa doação depois materializou-se num dia em que foi ao IPO? IPO. Ao IPO de Lisboa e esteve a dar sangue, entre aspas, não é? Tiveram a tirar sangue durante quanto tempo? Posso-lhe explicar que ainda me lembro um bocadinho. Essa é a parte que eu me lembro, foi a parte que realmente demorou mais tempo. Sim. É a única parte em que realmente demora mais tempo. O resto quase que são cuidados de saúde preliminares que nós temos que ter ao longo de todo este processo. Chegar cedo e ao chegar cedo, portanto, ficar a partir daí numa cama, no IPO, preparar-nos a máquina, explicar-nos o que é que a máquina faz. Isso vai-nos dando sempre uma segurança, o acompanhamento dos profissionais, médicos, enfermeiros, perceber o que é que nós vamos fazer, se estamos bem, se estamos bem dispostos, um acompanhamento fantástico, sempre presencial. E depois, a partir daí, estar deitado durante 5 horas. Isso é que é a parte que demora mais tempo. Mas se nós pensarmos que estamos ali naquela fase, que vemos o equipamento a fazer o seu trabalho, que no fundo não é mais do que a extração do que o que nós precisamos do sangue, não é separar os vários componentes do sangue.
À medida que estamos a ser, no âmbito desse processo, temos o acompanhamento dos profissionais de saúde, está bem, sente-se bem, precisa de alguma coisa. Portanto, sentir esse conforto, dentro do facto de nós termos de estar parados de um lado para o outro, sentimos ainda assim, portanto, o mais tranquilos possíveis. Sentiu-se acompanhado durante todo o processo? Senti-me acompanhado porque é um processo que até senti que os próprios profissionais de saúde levam isto com muito rigor mesmo. Durante o tal processo que lhe estava a dizer, ter que estar com um braço para ser feita a extração, portanto, de sangue, não é? No outro braço também ter que estar a ser feita depois a respectiva, após a FERS, que no fundo é o processo técnico, em que no fundo retira o sangue, depois da retirada dos componentes que são necessários, volta-se depois a incorporar o resto do material sanguíneo dentro do outro lado. O facto de nós estarmos ali parados durante tanto tempo, também quase que sentimos a tal confiança de termos médicos, os enfermeiros, sempre a acompanharem o processo. Portanto, foi algo que nunca me senti em nenhum lado, ou com dúvidas, ou sozinho, ou inseguro, nunca senti nada disso. Até porque, tal como eu disse no início, estive sempre focado, sabia para aquilo que ia e demorasse o tempo que fosse necessário, não é? Portanto, E a seguir? Olha, a seguir fiquei cheio de fome. Acho que é importante explicar isso, porque estava cheio de fome quando termino este processo. Acredito. Digo-lhe uma coisa, é uma sensação, eu tenho que comer rapidamente, foi isso que senti. O resto, o que é que me foi dito? E agora, de uma forma Porque mais... durante essas 5 horas não podia... 5 horas temos de estar parados, não é? Sim. Eu quase que equipar, como antigamente fazia viagens até Angola, quase que sentia que, olha, neste momento estou parado como se estivesse a dormir a ir para Angola, ou quem diz Angola, olha, agora vou dormir durante 5 horas, quase, não é? Não Posso podemos fazer estar a mais dormir porque temos de estar conscientes e dar o nosso feedback, porque se alguma Certo. coisa não estiver a correr bem, de imediato responda. Mas o processo fase seguinte, o que é que foi? Foi fazer, no fundo, uma vida normal. Os médicos, sim, quiseram ter uma consulta posterior, De vigilância, perceber como nós estamos, quais os sintomas, o que é que sentimos, o que é que não sentimos. Não sei como é que são nos outros casos, mas falando na minha própria experiência, senti uma pessoa perfeitamente normal, sem nada de anormal, senti-me aliviado, porque fiz um bocadinho também a minha fase, sabia para aquilo que estava-me a preparar para, quase foi sentir missão cumprida, porque foi o trabalho feito da minha parte, que senti que não foi nada de extraordinário. E acho que é isso que é importante passar aqui um bocadinho também na mensagem, é que ser um doador não é nada de extraordinário, tal como nós podemos doar sangue, não sabemos para quem, medula também não é mais do que isto, quase que será uma extensão de uma dádiva de sangue, e se houver alguém que necessita, e é isto que nós também temos por no lado da pessoa que necessita, é a pessoa que pede, olha, a minha vida pode depender de uma pequena transfusão ou de algumas horas em que realmente é preciso ter um bocadinho de paciência. No caso do Tiago, teve o que desencadeou o seu registro, a sua doação, foi a doença da irmã. O que é que pode convencer as pessoas e mobilizar as pessoas que não têm um caso próximo a serem dadores de sangue? O que é que, na sua opinião, o podia ter mobilizado assim antes? Olha, sendo muito pragmático, que eu sou muito pragmático nisto, se for com alguém da sua família, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, isso, uma pessoa, se pensar assim deste modo, e sabemos que infelizmente há N casos que têm surgido e há alguém sempre familiar mais direto, mais afastado, tem estado a passar cada vez mais por estas situações. Basta parar um bocadinho e pensar, se eu fizer um bocadinho esta minha parte, pequenas gotas podem fazer um oceano. E acho que é um bocadinho esta dinâmica de quando há pedidos de dádivas de sangue, na televisão, na comunicação social, percebemos que existem tendências das pessoas irem. Se calhar faz falta na comunicação social também ver mais comunicação sobre, olha, faça uma doação de medula, não custa nada pelo menos fazer esse primeiro teste, não é? Se calhar mais informação ajuda entre as pessoas pensar um bocadinho e se for alguém da sua família. O Tiago está no registro de dadores? Eu penso que sim, vou-lhe ser sincero, eu penso que não há Imaginemos que, porque para a sua irmã é muito óbvio que queria fazer o bem para o seu irmão, mas imagine que havia uma compatibilidade com uma pessoa que não conhecia de lado nenhum. Está disponível para passar por tudo outra vez para isso? Sim, eu acho que cada vez mais temos que perceber num mundo mais globalizado em que nós estamos, em que existe muitas vezes casos cada vez mais específicos, mais complexos, não é? Com uma realidade mundial cada vez mais globalizada, havendo tanta diversidade, tantas etnias que também precisam muitas vezes de
casos destes não teria problema nenhum, bem antes pelo contrário, não é? Depois de ter passado uma experiência gratificante como foi, não vejo porque é que seria ou teria que ser Digo isto porque diferente. há muitas pessoas que se inscrevem com o objetivo, porque no âmbito de uma campanha de registro para o doente X, e depois, quando aparece o doente Y, que afinal este é que é compatível, e as pessoas já não estão interessadas ou desistem, ou seja, a ação de se inscrever como dador é como dador benévolo e para um doente anónimo. Claro. À partida deverá ser essa. E foi essa a preocupação Certo. de passar essa mensagem também. O que lhe posso dizer, e acho que é importante cada um de nós percebermos, é que cada vez mais nós sentimos que não estamos cá sozinhos, não conseguimos ter uma sociedade cada vez mais individualista, porque muitas vezes precisamos, e precisamos sempre todos uns dos outros. E cada vez mais se nota isso, não é? Funcionar não só no trabalho em equipa, como na sociedade e com laços familiares, ou mesmo com pessoas que não nos sejam diretamente familiares. Precisamos todos uns dos outros. Acho que é fundamental cada vez mais perceber que nestas dinâmicas, isto não é para a pessoa A, pode ser para a pessoa B ou para a C. E se nós percebermos um bocadinho as complexidades familiares, as ansiedades que se geram no próprio paciente que necessita disso, pormos um bocadinho no lugar dessas pessoas, dessas famílias, desses problemas que existem e pensarmos que podemos ser parte da solução, acho que isso deve fazer parte de alguns momentos que as pessoas devem parar e refletir e dizer, se calhar só vou perder, entre aspas, algumas horas da minha vida, mas essas horas da minha vida vão ser ganhas por muitos anos de vida, que é o que se espera para alguém que precisa. Portanto, É a mensagem que deixa para as pessoas que neste momento estão com alguma dúvida, porque sabem que existe o Registro Nacional de Doadores de Medula, mas que ainda não tomaram a ação. É essa a mensagem que deixa para essas pessoas? Vou-lhe dar uma mensagem, se calhar que é aquilo que eu faria se fosse no meu lado, se estivesse a ouvir este podcast. Seria, para um bocadinho, vai à internet, pesquisa doação de medula, rapidamente aparece. Quando fores dar sangue, aproveita e dá mais um bocadinho, porque se calhar pode ser para doador de medula. Fica à espera de boas notícias. E ficar à espera de boas notícias é alguém que precisa. Queres ajudar? Se não queres ajudar, então pensa qual é o problema de não quereres ajudar. Porque podes ajudar muitas pessoas, não só aqui, como em qualquer lado do mundo. Muito obrigada, Tiago. Obrigado. É um excelente testemunho, uma excelente maneira de terminarmos este episódio do podcast. Termina aqui este episódio do podcast O Sangue Somos Nós. Agradeço ao Tiago Rogado por vir partilhar a sua experiência na primeira pessoa. Esperamos ter dado mais alguma informação e contribuído para que tenha mais informação sobre o processo de doação de medula e a facilidade e a simplicidade com que o processo decorre. Termina aqui este episódio. Agradecemos-lhe a si que nos ouve e que nos escuta. Os episódios do podcast O Sangue Somos Nós, O Sangue que há em Nós, estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, no site da APCL e também no Spotify. Até à próxima.